Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para podermos levar uma palavra ao coração de vocês. Nós ontem lemos, comentamos acerca do Salmo 57, do 1 até o 3. E queremos recordar o que falamos ontem e entrar no texto de hoje. Nós vemos que o salmista, ele apelou para a misericórdia de Deus. Versículo 1. Ele não apela para o mérito próprio, porque ele não tinha. Ele tinha consciência disso, que não tinha. Mas ele apela para a misericórdia de Deus. Ele diz que pedir misericórdia de Deus até que passem as calamidades. Até que as calamidades passassem, ele ia se esconder em Deus. Ele iria se refugiar em Deus, na pessoa de Deus. Nos faz lembrar o salmista: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Ele reconhece também, no versículo 2, que de Deus toda ajuda vem. Tudo que for ajuda vem de Deus. O salmista reconhece isso. E também ele fala que dos céus Deus envia o seu auxílio. Deus está nos céus, nós na terra. Ainda assim, Deus se volta para nós com uma misericórdia que não tem fim. Não se tem como explicar a grande misericórdia do nosso Deus. Eu quero agora, nesta oportunidade, ler um texto de Daniel. Vou ler só alguns versículos que o profeta ele tem para nós. Daniel 6, do 13 até o 22. Você pode colocar sua atenção nessa leitura. Daniel 6, do 13 até o 22. Diz assim: Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvido então o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Verso 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Versículo 20.
e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que situação difícil se encontrava o nosso irmão Daniel. Uma situação singular. Ele foi acusado injustamente. Na verdade, eles queriam pegar algo da vida de Daniel para poder prejudicar a Daniel. E o verso 13 mostra para nós a crueldade que eles tratam Daniel. Então responderam e disseram diante do rei: não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles viram em Daniel um homem de oração. E ele diz: olha, o jeito é pegar na sua qualidade e acabar com ele e prejudicá-lo. E Daniel, ele é tratado com muita crueldade, com muita injustiça. Uma outra observação aqui, sim, é a cruel ordem que eles, no verso 16, eles lançam Daniel na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eles então lançaram Daniel na cova dos leões, injustamente, com muita crueldade. Eles lançaram Daniel. Uma outra observação: eles selaram a cova, algo parecido com o que fizeram a Jesus, quando selaram o túmulo de Jesus e colocaram guardas para que Jesus não conseguisse fugir, ou que os apóstolos não conseguissem roubar o corpo de Jesus. Eles selaram. Só que tem que o selo de Deus, o poder de Deus, a marca de Deus é maior, não é? E houve uma grande angústia por parte do rei, quando eles jogaram Daniel na cova dos leões, quando eles selaram ali a cova onde estava jogado Daniel injustamente. O verso 18 diz: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Mas era para menos. E fugiu dele o sono. Ele tentou ajudar Daniel, mas ele também foi responsável também. Ele também foi conivente em ter jogado Daniel na cova dos leões. Houve uma grande angústia que tomou conta do ser do rei, por causa daquilo que ele havia consentido, embora houvesse uma lei escrita, mas ele, como rei, também participou daquela maldade com Daniel. Mas eles não contavam, ou o rei parece um pouco com o grande livramento de Deus, com a grande intervenção do Senhor Deus. Do 19 ao 22, lemos o seguinte:
E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que maravilha a intervenção de Deus. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Nós lembramos da palavra leão e dessa figura. Por um lado, o diabo anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Mas lembramos do leão como o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. E graças a Deus, grande foi o livramento de Deus daquela grande dificuldade. Estamos vivendo dias difíceis? Estamos. Mas a intervenção de Deus é algo maravilhoso. Deus está cuidando de nós. Confie em Deus, em suas dificuldades. O mesmo Deus que livrou a Daniel da cova dos leões, pode livrar você, livrar a mim e nos livrar. Vamos confiar em Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Deus, obrigado pelo livramento de Daniel. Tu és Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos livra, Deus, dos laços, ciladas, armadilhas e covas por parte do diabo contra nós. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, então, hoje à noite, vou estar no templo, estarei lá orando com os que forem lá. E também quero lembrar que, se você puder levar o seu dízimo, a sua oferta, será muito importante. Que Deus nos abençoe. Glórias ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, o nosso Deus, o Deus Altíssimo. Glórias ao Senhor Deus.